Vamos iniciar? Vamos começar a nossa reunião de oração. Vamos orar ao nosso Deus, invocá-lo em oração. Deus amado, te louvamos, Pai, por mais um dia de vida. Rendemos glórias ao Senhor, Pai, pela sua santidade, pela sua pureza, pois o Senhor é reto, Pai, é perfeito, é grandioso, Pai. Muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Agradecemos a Ti, Pai, porque podemos ter a certeza que o Senhor está conosco. Te louvamos, Pai, pelo seu cuidado, pela chuva que cai sobre a terra, pela sua condução, Pai. Te louvamos porque a sua palavra nunca falha. Te louvamos, Pai, porque a sua aliança é uma aliança eterna e contínua. Rendemos glórias a Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que nos alcança, Pai, a nossa pequenez. Te adoramos, te exaltamos por causa disso, Pai. E queremos clamar, rogar pela sua graça, Pai, nessa noite agora, ao qual nós aprenderemos mais de Ti, depois nós buscaremos ao Senhor em oração, Deus. Que o Senhor desde já trabalhe no nosso coração, para que nós possamos orar como convém. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ver a oração como uma resposta de Deus à nossa vida, né? Veja, a oração oferece aos crentes o meio de reconhecer o caráter e os propósitos de Deus e a oportunidade de buscar orientação a respeito de sua vontade para os crentes, né? Então, a oração é um instrumento pelo qual o nosso coração é moldado, é um momento pelo qual Deus fala conosco, Deus nos ajuda em nossas dificuldades, é um momento pelo qual nós podemos descansar no caráter de Deus, na santidade de Deus, nos propósitos de Deus, e nós podemos ver a oração como um instrumento maravilhoso de Deus. A primeira coisa que nós devemos entender é que nós oramos para Deus, né? Nós nos voltamos para o Deus que está lá em cima, né? Ao Deus dos altos, né? Abra sua Bíblia no Salmo 123, versos 1 e 2. (123, 1 e 2) diz assim: A Ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Nossa oração se volta para o Deus do alto, né? O Deus que está assentado no seu alto e sublime trono. Por isso que nós olhamos para cima, invocamos, clamamos ao Senhor a sua misericórdia, para que ao mesmo tempo Ele se inclina até nós e vem em nosso favor. Alguns salmos atrás, Salmo 121, diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos se voltam para o alto, para cima, para os céus, porque lá nos céus é a morada de Deus. É onde Deus está, onde Deus habita. E por isso o nosso coração, nossos olhos, a nossa alma se volta para o alto, para o Deus que está nas alturas. E com isso, meus irmãos, como consequência de nós nos voltarmos ao Deus lá de cima, né? Mas não de forma pejorativa, igual alguns cantores dos anos 80 cantavam, né? Mas reconhecendo que Deus é grande, é grandioso, o resultado disso é que nós conseguimos desenvolver comunhão com Deus através da oração, né? Este é o exercício da oração, né? A oração gera em nós uma comunhão verdadeira com Deus. No Salmo 73, você pode abrir aí. Salmo 73, versos 23 a 26. Diz assim: Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha herança para sempre. O salmista aqui ele reconhece que ele busca estar presente com Deus continuamente, né? E ele figura ou ilustra essa alegria, esse prazer em estar com o Senhor, né? E esse prazer é um prazer verdadeiro, é um prazer real, né? E ele reconhece que não há nada no céu, na terra e nem em outro lugar que lhe dê verdadeiro prazer a não ser estar com Deus, né? E esse é o desenvolver da comunhão com o Senhor através da oração. No Salmo 145, versículo 17, diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as tuas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O salmista crê piamente de que Deus está perto daqueles que o invocam. Deus está do lado daqueles que clamam ao Senhor em verdade. E veja, essa invocação é através da oração. Estar perto, nós cremos que é uma presença espiritual, verdadeira, real em nossa vida. Deus, o nosso Deus não é um Deus distante, indiferente, não é um Deus que abandona a sua criação ou desconsidera os homens pecadores, mas é um Deus que vem até nós para caminhar conosco, para nos chamar num relacionamento, num desenvolver de uma aliança perpétua. Por isso que nós devemos ver a oração como um hábito, né? Se a oração é voltarmos para Deus, se a oração desenvolve a nossa comunhão com Deus, consequentemente, a oração não pode ser algo esporádico em nossa vida, mas deve ser algo corriqueiro, algo contínuo em nós. O próprio Cristo Jesus diz assim lá em Lucas 5,16: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O próprio Cristo Jesus tinha uma vida de oração. Agora lembre-se, Cristo Jesus era o próprio Deus encarnado, né? Era aquele que tinha todos os atributos da divindade. Ele era a manifestação perfeita de Deus. E mesmo assim, ele se voltava em oração ao Senhor. Ele buscava Deus para mostrar plenamente o quão necessário é esse exercício espiritual. Não pode ser apenas algo em momentos de emergência, né? Quando estamos com problemas sérios. Aí lembramos que existe o Deus que pode nos socorrer. Não. A oração deve ser um exercício regular em nossa vida. E nós encontramos a manifestação desse exercício na vida de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus. Veja, Daniel, ele não começou a ter essa prática depois do decreto daqueles outros instrutores do rei, né? Apenas como um ato provocativo do decreto. Ele estava realizando o que costumeiramente fazia, que era voltar-se a Jerusalém 3 vezes por dia e orar ao seu Deus. E voltar-se para meditar no rumo do templo do Senhor, né? Veja que Daniel, em todas as situações, ele tinha o exercício da oração. Ele continuava com o exercício da oração. Por isso, meus irmãos, devemos ver a oração contemplativa como resposta à presença de Deus. E contemplativa aqui nós também podemos entender como uma oração de meditação, né? O meditar ao Senhor, né? O voltar-se o nosso coração, nossa alma ao Senhor, é como uma resposta à presença de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Diz assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, o salmista queria contemplar, né? Queria avistar, queria meditar na beleza de Deus, na santidade do Senhor. Ele queria meditar no seu templo, entrar nos átrios do Senhor, na presença de Deus de forma plena, para desfrutar do seu Deus. E de fato, essa é uma das consequências, ou um dos braços da oração, que é nós contemplarmos ao Senhor. E essa contemplação vem quando nós começamos a lembrar dos atributos de Deus, daquilo que Deus é, da santidade, do poder de Deus, da onipotência, onisciência, da perfeição de Deus, do Deus absoluto que Ele é, das suas grandes e maravilhosas obras, daquele que fez todas as coisas a partir do nada, a partir do comando, da ordem da sua voz, tudo veio a existir, daquele que levantou um povo seu do meio daquele povo mais fraco, aquele Deus que exterminou, humilhou falsos deuses do Egito, como também abriu o mar 2 vezes, conduziu, cuidou do seu povo, permitiu que o seu povo conquistasse uma terra, o qual estava repleta de outros povos mais poderosos. E constantemente nós podemos ver claramente os grandes feitos de Deus. E assim nós podemos contemplar o nosso Deus, a grandiosidade desse Deus. Em Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há um chamado aqui que nós devemos buscar, nós devemos invocar a Deus. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos invocar, clamar, procurar, e consequentemente nós acharemos o nosso Deus. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Ou seja, há um pré-requisito para se chegar a Deus, para contemplar as obras e a existência de Deus, que é crer nele. É ter fé de que Deus de fato existe e de que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, devemos ter a consciência de que a oração de aceitação, que a oração também deve ser uma oração de aceitação em resposta ao chamado de Deus. A nossa oração deve responder aquilo que Deus nos chama a fazer. Em Isaías 6:8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a nossa oração também vem como resposta, como responder ao chamado de Deus. E nossa oração deve constantemente responder aos chamados e às ordenanças do Senhor. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui nós não estamos falando sobre conversão, né? Aqui nós estamos falando sobre reconciliação, né? Porque a passagem aqui é da exortação do anjo do Senhor a uma igreja. Aqueles que estavam no corpo de Cristo e rebeldes ou se distanciando da verdade. E com isso, diante da exortação, da confrontação dos seus pecados a partir da palavra, Jesus Cristo, ele traz uma promessa maravilhosa. Olha, aqueles que se confessarem, aqueles que se arrependerem dos seus pecados, né? E se voltarem e novamente obedecerem ao Senhor, obedecer aos meus mandamentos, eu entrarei na sua casa, eu cearei contigo. Ou seja, eu terei novamente um relacionamento com vocês. E este é o chamado. E através da oração, nós aceitamos esse chamado, nós confirmamos esse chamado. E por isso, meus irmãos, devemos reconhecer que a oração também é uma resposta à santidade. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, dos versículos de 5 a 9. Primeira João, capítulo 1,
dos versículos 5 a 9, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um reconhecimento que não existe ser humano que não peque. Todo ser humano é pecador. E por consequência disso, nós precisamos do sangue de Jesus Cristo que nos purifica dos nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados, crendo que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Em Isaías 55:7 diz o seguinte: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Há um chamado para que nós abandonemos o caminho perverso, para que nós abandonemos os nossos pensamentos perversos e voltemos ao Senhor. E a forma de nós respondermos esse chamado, esta exortação, essa confrontação, é através da oração. É através do voltar o nosso coração a Deus. Além disso, nós também vemos a oração de cooperação, respondendo aos propósitos de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 38. Lucas 1, verso 38. Diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ou seja, a oração de cooperação é quando nós respondemos ao Senhor diante do propósito que Ele apresenta em nossa vida, ou diante do chamado que Ele nos dá, e consequentemente a nossa oração é: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. O seu servo, a sua serva está presente para servir ao Senhor. Pule para João, capítulo 15, verso 16. Diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, o próprio Cristo Jesus apresenta este propósito, essa convocação ao qual nós devemos aceitar, né? Devemos cooperar, que é de dar fruto, né? Desenvolver e frutificar a partir do Evangelho. E por último, a oração de confiança em resposta à misericórdia e à graça de Deus. Pule para o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, nós devemos orar ao Senhor para recebermos misericórdia, para recebermos a graça de Deus, né? Essa é a forma pela qual nós seremos abençoados pelo Senhor. Em Tiago 1,5 diz o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós, se precisamos de sabedoria, nós podemos clamar ao Senhor, confiando que Ele vai derramar da sua misericórdia e nos dar sabedoria. Mas peçamos com fé, com certeza. Não de ânimo dobre, achando talvez Deus possa dar algum dia, né? Não, a instrução é para que peçamos com fé, crendo que Deus nos dará. Por isso, meus irmãos, nós devemos ver a oração também como uma resposta a Deus. Uma resposta nossa às convocações do nosso Senhor. Uma resposta ao serviço, à santidade, aos propósitos, aos chamados, às convocações que Deus apresenta para nós. E a forma de nós confirmarmos isso é através da oração. É nos apresentando de forma espiritual ao nosso Deus espiritual. E que Deus nos abençoe, nos capacite, e que estejamos prontos para responder aos propósitos de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.